Imagina você chegando em casa mais cedo do trabalho sem avisar ninguém, porque uma reunião importante foi cancelada em cima da hora. Você abre a porta do apartamento toda animada, pensando em aproveitar a tarde livre. E quando você entra na sala e olha para frente, você vê uma cena que congela completamente o sangue nas suas veias e faz seu coração parar de bater por alguns segundos. Você vê seu marido de joelhos no chão, bem na frente da empregada jovem que trabalha na sua casa há 2 anos. Ele tá segurando as 2 mãos dela entre as mãos dele de um jeito muito íntimo e carinhoso. Tá falando alguma coisa baixinho para ela com uma voz suave que você não consegue ouvir direito da porta. E ela tá chorando muito com lágrimas escorrendo pelo rosto todo. E quando os dois finalmente percebem que você chegou e tá parada ali olhando para a cena toda, as expressões nos rostos deles mudam instantaneamente e drasticamente. Ela solta um grito abafado e cobre a boca com as mãos em choque. Ele levanta num pulo e fica branco igual papel, como se tivesse visto um fantasma. E naquele momento exato você tem certeza absoluta que sua vida nunca mais vai ser igual depois do que você acabou de presenciar ali, na sala da sua própria casa. Camila Rodrigues tinha 32 anos completos e trabalhava como gerente de marketing numa empresa média de cosméticos e produtos de beleza localizada na zona sul de São Paulo. Era casada há 8 anos inteiros com Tiago, um advogado competente de 36 anos, que trabalhava num escritório grande e movimentado de advocacia empresarial no centro da cidade. Eles moravam juntos num apartamento espaçoso e bem decorado de 3 quartos, no bairro nobre do Morumbi, que tinham comprado com muito suor e esforço, usando o FGTS dos 2 mais financiamento bancário de 30 anos. Tinham uma filha linda e esperta de 5 anos chamada Sofia, que era literalmente a alegria e a luz da vida deles. E há exatos 2 anos atrás, quando Camila finalmente voltou a trabalhar, presencial no escritório depois de 2 anos de home office por causa da pandemia terrível que assolou o mundo inteiro, eles dois decidiram em conjunto que precisavam urgentemente contratar uma empregada doméstica para ajudar com a limpeza pesada da casa, com a comida do dia a dia, e principalmente para buscar e cuidar da Sofia enquanto eles trabalhavam fora o dia inteiro. Foi através de uma indicação calorosa de uma amiga próxima da Camila que a Juliana apareceu quase que magicamente na vida da família deles. Ela era uma moça muito jovem de apenas 24 anos que tinha vindo recentemente do interior profundo de Minas Gerais para a cidade grande de São Paulo, atrás de trabalho digno e de uma oportunidade real de vida melhor, longe da pobreza extrema que assolava a família dela lá no interior esquecido. Era visivelmente educada e respeitosa com todos. Demonstrava ser muito esforçada e dedicada em tudo que fazia. Era carinhosa e paciente com a pequena Sofia. Limpava a casa inteira de forma impecável, deixando tudo brilhando. Cozinhava muito bem comida caseira gostosa. E Camila sempre se sentiu genuinamente muito sortuda e grata aos céus de ter encontrado alguém tão dedicada, confiável e competente logo na primeira tentativa. Inclusive a Juliana morava com eles ali mesmo no apartamento, na área de empregada nos fundos, porque vinha de família muito pobre e numerosa, e simplesmente não tinha onde ficar nem para onde ir na cidade enorme e assustadora. Nos primeiros 6 meses de trabalho tudo funcionou absolutamente perfeitamente bem, como um relógio suíço. A Juliana acordava muito cedo todo dia e já preparava um café da manhã completo e caprichado para a família inteira com frutas frescas e pão quentinho. Ela levava a Sofia de uniforme na escola quando os pais não podiam por causa de reuniões ou compromissos de trabalho importantes. Buscava ela pontualmente no fim da tarde. Dava banho morno com muito cuidado e carinho. Ajudava com a lição de casa chata de matemática. Fazia jantar caseiro gostoso e saudável todo dia. Lavava e passava montanhas de roupa. Arrumava tudo sempre no lugar certo. E Camila sempre elogiava muito o trabalho impecável dela, agradecia constantemente e pagava o salário certinho e em dia todo mês, até dando um pouquinho a mais porque via claramente o esforço gigante e a dedicação sincera que ela colocava em absolutamente tudo que fazia ali dentro daquela casa. Tiago também sempre foi extremamente educado, gentil e respeitoso com a Juliana desde o primeiro dia. Tratava ela sempre muito bem como gente.
Conversava com ela às vezes sobre amenidades bobas do dia a dia como futebol ou novela, mas absolutamente nada que chamasse qualquer tipo de atenção negativa ou que parecesse remotamente inapropriado ou suspeito aos olhos de qualquer pessoa que observasse de fora. Mas de uns 6 meses para cá, mais ou menos, Camila começou a notar de forma crescente algumas mudanças pequenas e aparentemente sutis no comportamento diário do marido que, individualmente e sozinhas, não significavam absolutamente nada de grave, mas quando vistas todas juntas em conjunto, começaram lentamente a formar um padrão estranho e incômodo que incomodava profundamente ela mesma sem conseguir explicar exatamente o porquê daquela sensação ruim no estômago. Tiago começou misteriosamente a chegar em casa bem mais cedo do escritório várias vezes por semana, dizendo que tinha conseguido milagrosamente adiantar todo o trabalho pesado e as tarefas chatas. Ele passou a ficar muito mais tempo trabalhando em casa no computador sentado na mesa da sala, em vez de ir para o escritório cheio e barulhento como sempre fazia antes sem falta. Começou a se oferecer espontaneamente e com entusiasmo estranho para buscar a Sofia na escolinha particular nos dias que antes ele sempre dizia que absolutamente não podia, por causa de reuniões urgentes com clientes importantes. E o mais estranho e perturbador de tudo é que sempre que Camila chegava do trabalho cansada no fim da tarde, ela invariavelmente encontrava ele e a Juliana conversando animadamente na cozinha ou na área de serviço. Camila tentava muito arduamente afastar todos aqueles pensamentos ruins e negativos da cabeça dela. Ela realmente confiava de verdade no marido dela, que sempre foi fiel e presente. Confiava também na Juliana, que sempre foi respeitosa e comportada. E sinceramente achava que talvez estava sendo apenas paranoica e insegura completamente à toa, por causa do estresse acumulado do trabalho pesado. Mas aquela sensação horrível e estranha no fundo do estômago simplesmente não ia embora de jeito nenhum, por mais que ela tentasse ignorar e reprimir. Então, ela começou discretamente a prestar um pouquinho mais de atenção em detalhes pequenos, sem parecer óbvio que estava vigiando ou desconfiando de algo errado. E foi exatamente quando ela começou a observar melhor que percebeu vários outros detalhes pequenos, mas significativos, que faziam a desconfiança dolorosa crescer cada vez mais dentro do peito dela como uma planta venenosa e sufocante que não parava de se espalhar e tomar conta de tudo. Tiago, que antes reclamava direto e constantemente da comida dela, ou da Juliana, sempre dizendo que estava sem sal adequado ou sem tempero suficiente, de repente começou do nada a elogiar absolutamente tudo que a Juliana cozinhava com um entusiasmo exagerado e estranho. Ele dizia animadamente que o bolo de cenoura dela era o melhor bolo que ele já tinha comido na vida inteira, que o feijão temperado dela era idêntico ao da saudosa mãe falecida dele, que ela tinha uma mão abençoada e especial para a cozinha. Teve um dia específico que marcou muito a Camila. Ela chegou do trabalho no fim da tarde cansada e estressada e encontrou a Juliana usando uma blusa nova bonita e claramente cara de uma marca conhecida que ela tinha absoluta certeza que nunca tinha visto a menina usando antes em momento nenhum. E quando ela perguntou casualmente e com falsa despreocupação de onde era aquela blusa linda, Juliana ficou visivelmente vermelha e nervosa na hora. Gaguejou bastante, desviou o olhar para o chão e disse meio sem jeito que tinha comprado numa promoção incrível numa loja do centro. Mas Camila sabia exatamente quanto ela pagava de salário para Juliana por mês. Sabia que a menina mandava metade do dinheiro para a família pobre no interior. E sabia perfeitamente que aquela blusa cara de grife simplesmente não cabia no orçamento extremamente apertado dela de jeito nenhum. Então, ela ficou com aquela pulga incômoda atrás da orelha, se perguntando insistentemente quem diabos tinha dado aquela roupa cara e bonita de presente para a empregada da casa dela. As longas semanas foram passando devagar e dolorosamente, e Camila foi ficando progressivamente cada vez mais tensa, ansiosa e profundamente desconfiada de tudo e todos. Ela olhava constantemente para o marido e para a empregada com atenção redobrada, procurando desesperadamente por sinais claros de algo errado e inapropriado acontecendo, procurando olhares cúmplices trocados escondidos, procurando toques furtivos disfarçados, procurando literalmente qualquer coisa que finalmente confirmasse ou negasse de uma vez por todas
Aquele pressentimento horrível e angustiante que crescia sem parar dentro do peito dela como um tumor maligno. Mas por mais que ela observasse atentamente e prestasse atenção em cada detalhe mínimo, ela simplesmente não conseguia pegar nada realmente concreto e definitivo que provasse traição. Eram apenas, e somente, impressões extremamente vagas e subjetivas, sensações ruins e inexplicáveis, pequenas coincidências estranhas e perturbadoras, que muito bem podiam ser apenas e somente fruto da imaginação fértil e paranoica dela, trabalhando horas extras criando problemas, onde talvez não existisse nada além de inocência. Foi numa quinta-feira aparentemente comum de tarde ensolarada que absolutamente tudo finalmente explodiu de forma devastadora e a verdade nua e crua veio brutalmente à tona da pior forma humanamente possível. Camila tinha uma reunião estratégica extremamente importante marcada no calendário dela às 3 horas da tarde, com um cliente potencial muito grande que poderia render um contrato milionário para a empresa. Mas para frustração e decepção dela, o cliente cancelou a reunião literalmente em cima da hora, por causa de uma emergência familiar séria que tinha surgido. Então ela decidiu espontaneamente ir direto para casa mais cedo do que o normal e aproveitar aquela tarde livre, inesperada que tinha caído do céu. Ela pensou que talvez pudesse pegar a Sofia na escolinha ela mesma como surpresa e levar a menina para tomar um sorvete gostoso e passear no parque. Então ela saiu do escritório climatizado ali pelas 2h20 da tarde, pegou o carro dela estacionado no subsolo, dirigiu calmamente os aproximadamente 25 minutos de trânsito moderado até chegar em casa, estacionou o carro na vaga dela na garagem do prédio, subiu tranquilamente no elevador espelhado, ouvindo música ambiente relaxante, tirou a chave da bolsa, abriu cuidadosamente a porta de madeira do apartamento com a chave dela, entrou no hall, e quando ela finalmente entrou na sala de estar, ampla, e olhou para frente na direção do sofá bege, o mundo inteiro dela literalmente desabou e se despedaçou completamente, em milhões de pedacinhos irreparáveis. Tiago estava ali bem na frente dela, de joelhos no chão de cerâmica fria, exatamente na frente da Juliana, que estava sentada no sofá grande, chorando copiosamente com o rosto jovem completamente coberto e molhado de lágrimas abundantes que não paravam de cair. Ele estava segurando firmemente as 2 mãos pequenas e trêmulas dela entre as mãos grandes e fortes dele de um jeito extremamente íntimo e protetor, e estava falando alguma coisa baixinho e suavemente para ela, com uma voz cheia de ternura genuína e preocupação profunda e real, que Camila simplesmente nunca tinha visto ou ouvido o marido usar antes com nenhuma outra pessoa que não fosse ela mesma ou a filha pequena deles. Se você está acompanhando essa história emocionante e quer muito saber o que acontece depois e como tudo isso se resolve, clica agora mesmo no botão vermelho de inscrever aqui embaixo do canal atrás das cortinas. Ativa o sininho das notificações para não perder absolutamente nenhum vídeo novo que a gente posta. E deixa seu like aqui, porque isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E quando os dois finalmente ouviram o som inconfundível da porta de madeira abrindo e se fechando, e viraram as cabeças rapidamente e ao mesmo tempo, para olhar assustados para Camila, que estava completamente paralisada e congelada parada ali na entrada da sala, sem conseguir se mexer nem respirar direito, as expressões faciais nos rostos dos dois mudaram instantânea e drasticamente de forma assustadora, para puro pânico e pavor absoluto, como se tivessem sido pegos cometendo o pior crime possível do mundo. Juliana automaticamente soltou um grito abafado e estridente de pavor puro e cobriu rapidamente a boca inteira com as 2 mãos pequenas. Os olhos castanhos escuros dela arregalaram enormes de terror genuíno, e Tiago praticamente levantou num pulo desesperado do chão duro, tropeçando desajeitadamente e pateticamente nas próprias pernas longas. O rosto inteiro dele ficou instantaneamente branco como papel sulfite, como se todo o sangue tivesse drenado completamente da cabeça dele de uma vez só. E Camila apenas continuou, completamente parada e congelada ali, feito estátua de sal na entrada da sala, sem absolutamente conseguir se mexer sequer 1 centímetro ou falar uma única palavra que fosse, o cérebro confuso dela tentando desesperada e inutilmente processar e entender aquela cena absurda e surreal
que estava se desenrolando bem na frente dos olhos chocados dela. Camila sentiu instantaneamente as pernas inteiras, bambas e fracas, sem nenhuma força. Sentiu o estômago revirar violentamente e ameaçar expelir todo o almoço. Sentiu uma onda gigantesca e avassaladora de raiva quente e incontrolável subir rapidamente pelo corpo inteiro dela como lava de vulcão em erupção. E ela finalmente conseguiu forçar a voz a sair da garganta travada, e disse com a voz saindo completamente estranha, rouca, trêmula e irreconhecível: "O que diabos está acontecendo aqui nessa sala agora? Me explica agora o que vocês dois estão fazendo aí desse jeito." Tiago imediatamente deu 2 passos rápidos e desesperados na direção dela com as 2 mãos levantadas alto no ar num gesto clássico e universal de paz e rendição. E disse rápido demais, atropelando as próprias palavras: "Camila, amor, por favor, espera. Não é absolutamente nada do que você está pensando agora na sua cabeça. Deixa eu explicar tudo direito, por favor." Mas Camila instantaneamente cortou ele no meio da frase, gritando bem alto com uma voz cheia de dor e raiva: "Não me toca. Fica longe de mim, seu mentiroso. Eu vi vocês dois ali juntos daquele jeito. Eu vi perfeitamente ele de joelhos no chão segurando a mão dela, chorando. Como você tem a coragem absurda e a cara de pau de me trair dentro da minha própria casa, com a empregada que eu mesma contratei e confiei." Juliana levantou rapidamente do sofá macio, toda trêmula e cambaleante como se fosse desmaiar a qualquer segundo, e disse desesperadamente, chorando ainda mais alto entre soluços incontroláveis que saíam do fundo do peito: "Dona Camila, eu peço muito perdão de coração. Eu não queria isso. Eu juro por Deus Todo-Poderoso que eu não queria que acontecesse desse jeito." Mas Camila virou o corpo inteiro bruscamente para ela, com os olhos já completamente cheios, até a borda de lágrimas quentes, de pura raiva e traição, e gritou com toda a força dos pulmões: "Cala essa boca, agora, sua mentirosa sem vergonha. Você é uma falsa, uma traidora. Eu te acolhi generosamente na minha casa. Te dei trabalho digno quando você não tinha nada. Te paguei bem todo mês. Te tratei sempre com respeito e carinho. E você me paga assim, me apunhalando pelas costas e me traindo com o meu próprio marido dentro da minha própria casa. Pega todas as suas coisas agora imediatamente e sai da minha casa antes que eu perca completamente o controle e faça alguma coisa terrível que eu vou me arrepender depois." Tiago rapidamente se colocou fisicamente entre as 2 mulheres, servindo de escudo humano, e disse bem alto com voz firme e autoritária: "Camila, para agora com isso. Você não entendeu absolutamente nada do que está acontecendo aqui, não é? Nem de longe o que você está pensando na sua cabeça. A Juliana não fez nada de errado, eu também não fiz nada de errado. Deixa eu explicar tudo com calma." Camila deu uma risada curta, completamente amarga e irônica, sem nenhum humor real ou alegria, e disse com sarcasmo pesado pingando na voz: "Explica então, Tiago. Vai lá, me explica direitinho, e com detalhes. Por que exatamente você estava de joelhos no chão na frente dela, segurando a mão dela e olhando para ela daquele jeito todo apaixonado? Me explica. Todas as conversas sussurradas de vocês dois que param misteriosamente toda vez que eu chego perto. Me explica aquela blusa cara de marca que ela tá usando e que eu sei que não cabe no salário dela. Me explica tudo isso agora, porque eu tô realmente doida e louca para ouvir." Tiago respirou bem fundo, enchendo os pulmões de ar, passou as 2 mãos grandes pelo rosto inteiro nervosamente várias vezes, olhou rapidamente de relance para Juliana, que continuava chorando baixinho e tremendo inteira, e, finalmente, disse com voz cansada: "Camila, a Juliana tá grávida de 3 meses. Ela descobriu o resultado positivo há exatas 2 semanas atrás." Camila sentiu instantaneamente o chão inteiro sumir e desaparecer completamente debaixo dos pés dela. As pernas falharam totalmente, e ela teve que se apoiar com força no aparador de madeira perto da porta, para não desabar no chão, e ela conseguiu dizer apenas num sussurro abafado e trêmulo: "Grávida." Grávida de quem exatamente? E antes mesmo que Tiago pudesse abrir a boca para responder qualquer coisa, ela gritou ainda mais alto com a voz falhando: "Grávida sua. É Tiago. Você engravidou a empregada jovem da nossa casa. Como você pôde fazer uma coisa dessas terríveis comigo, com a nossa família, com a nossa filha pequena?"
Tiago balançou a cabeça grande de um lado para o outro com desespero estampado no rosto e disse alto e claro: Não, Camila, não. O bebê não é meu. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu nunca encostei nela de forma inapropriada. O filho é de um cara que ela conheceu e ficou. Um rapaz que trabalha como repositor no mercado grande perto daqui do bairro. Eles saíram e ficaram juntos algumas poucas vezes. E quando ela finalmente descobriu a gravidez inesperada e foi contar toda animada para ele achando que ele ia ficar feliz e assumir, ele simplesmente disse friamente que não queria saber de nada, que o problema era todo dela, e bloqueou ela de absolutamente tudo. Sumiu completamente, desapareceu, e ela ficou completamente desesperada e sozinha sem ter absolutamente ninguém para contar ou pedir ajuda. Camila piscou os olhos vermelhos várias vezes seguidas, tentando inutilmente processar aquela informação toda que estava sendo despejada na cabeça confusa dela. Ela olhou longamente para Juliana, que tinha o rosto jovem completamente inchado e vermelho de tanto chorar sem parar, e perguntou ainda com voz desconfiada e ressabiosa: É verdade isso que ele tá falando? Você tá grávida de 3 meses de outro cara qualquer, e não do meu marido? Juliana balançou a cabeça afirmativamente para cima e para baixo com força e energia, e disse entre soluços altos que cortavam as palavras: É verdade sim, dona Camila, é tudo verdade. Eu conheci o Rafael no mercado há uns 4 meses atrás, quando fui fazer compra. A gente começou a conversar na fila do caixa, trocamos número de telefone, começamos a sair algumas vezes nos meus dias de folga. Aconteceu entre a gente ficou, transou algumas vezes, e eu achei que estava virando algo sério. Mas, quando eu descobri que estava esperando um bebê, e contei toda feliz para ele achando ingenuamente que ele ia ficar feliz e me apoiar, ele disse que não queria saber de criança, que não estava nos planos dele, que o problema era só meu, e me bloqueou de tudo. E eu não sei o que fazer. Eu não tenho família nenhuma aqui em São Paulo. Não tenho amigos, não tenho ninguém. Tô completamente sozinha e perdida. Tiago continuou explicando com voz mais calma agora. Ele disse: Camila, há exatas 2 semanas atrás. Num sábado de manhã, a Juliana veio falar comigo desesperada e chorando muito. Ela me contou tudo o que tinha acontecido, me mostrou o teste de farmácia positivo com as 2 linhas vermelhas, me disse que não sabia o que fazer da vida, que estava apavorada de contar para você e você mandar ela embora na rua, que não tinha dinheiro nenhum guardado nem para fazer o pré-natal básico no posto, e eu fiquei com muita dó e pena dela. Ela é praticamente ainda uma criança de 24 anos longe da família, passando por uma situação horrível dessas sozinha. Então eu disse para ela que ia ajudar no que pudesse. Camila sentou bem devagar no sofá macio, porque as pernas simplesmente não aguentavam mais sustentar o peso do corpo dela, em pé sem tremer, e perguntou com voz cansada a ajudar exatamente como: O que você fez? Tiago sentou com cuidado do lado dela no sofá, mantendo uma distância segura e respeitosa entre os 2 corpos, e disse: Eu dei dinheiro para ela ir num ginecologista particular. Bom fazer os primeiros exames importantes de sangue e ultrassom. Comprei algumas roupas novas porque ela não tinha nenhuma roupa de grávida, e as roupas normais dela já estavam apertando e machucando a barriga. Eu disse para ela que ela podia continuar morando aqui tranquila com a gente pelo menos até o bebê nascer, porque ela literalmente não tem para onde ir. E eu prometi para ela que a gente ia ajudar ela a achar o Rafael e fazer ele assumir a responsabilidade dele como pai. Camila virou devagar o rosto cansado e olhou diretamente e profundamente nos olhos castanhos do marido, procurando desesperadamente por mentira, procurando por qualquer sinal mínimo de falsidade ou que aquilo tudo era uma história muito bem inventada e ensaiada para encobrir um caso de amor proibido. E ela perguntou com voz baixa, mas firme: Jura que você não tá mentindo descaradamente para mim agora? Jura que você não teve absolutamente nada com ela? Jura pela Sofia. Tiago segurou delicadamente o rosto dela com as 2 mãos grandes e calejadas e disse olhando fixo e fundo direto nos olhos vermelhos e marejados dela, sem desviar nem piscar: Eu juro pela nossa filha amada. Eu juro por Deus. Eu juro por tudo que é sagrado nesse mundo. Eu nunca tive absolutamente nada de natureza romântica ou sexual com a Juliana. Eu só estava ajudando ela porque ela é uma menina jovem e sozinha.
que trabalha pra gente com dedicação há 2 anos inteiros e tá passando por um momento absolutamente horrível e desesperador da vida dela. Eu não te contei nada antes porque eu sabia que você ia reagir exatamente mal assim, que ia achar imediatamente que tinha algo errado e inapropriado. Mas eu te juro que não fiz nada de errado, amor. Eu só fiz exatamente o que eu achava que era certo e humano fazer. Camila virou lentamente a cabeça e olhou para Juliana, que continuava ali parada perto da janela, com a cabeça baixa, encarando o chão e os ombros magros, completamente curvados para frente em derrota, e perguntou diretamente para ela: "É verdade tudo isso que ele acabou de falar?" Juliana levantou o rosto molhado, balançou a cabeça afirmativamente e disse com voz embargada e fraca: "Sim, dona Camila. É tudo verdade. Cada palavra. Seu Tiago tem sido muito bom e generoso comigo. Ele me ajudou quando eu estava completamente desesperada sem ter ninguém. Ele não fez nada de mais ou errado. E eu entendo perfeitamente se a senhora quer que eu vá embora agora. Eu vou juntar minhas poucas coisas e sair. Eu não quero causar mais problema nenhum no casamento lindo de vocês." Camila ficou sentada ali em silêncio absoluto por vários minutos extremamente longos e pesados, processando lentamente tudo aquilo que tinha acabado de ouvir. A raiva quente e cegante foi aos poucos dando lugar gradual a uma vergonha profunda e dolorosa por ter pensado o pior de cara, vergonha terrível por ter gritado daquele jeito horrível, vergonha esmagadora por ter acusado injustamente, e aos poucos, como neblina se dissipando, ela começou finalmente a entender e aceitar que tinha interpretado tudo completamente errado, que todos os sinais estranhos que ela viu e catalogou eram realmente apenas e somente o marido dela sendo gentil, generoso e ajudando alguém necessitado e em apuros, e ela se sentiu absolutamente péssima e horrível. Camila levantou devagar do sofá com pernas ainda trêmulas, caminhou os poucos passos até onde a Juliana estava, e para surpresa completa e choque dos dois, abraçou a menina jovem bem apertado e disse com voz embargada: "Me perdoa, por favor, por ter gritado com você daquele jeito horrível. Me perdoa por ter te acusado de algo terrível que você não fez. Eu interpretei tudo errado. Eu vi meu marido sendo apenas gentil e humano, e minha cabeça doente e insegura criou uma história de traição que simplesmente não existia." Juliana desabou a chorar de novo ali mesmo, mas dessa vez foram lágrimas de puro alívio enorme, e abraçou a Camila de volta com força e gratidão. Nos dias e semanas seguintes, Camila e Tiago conversaram longamente e profundamente sobre absolutamente tudo o que tinha acontecido naquela tarde fatídica, sobre todos os sinais que ela tinha visto e mal interpretado, sobre por que exatamente ele não tinha contado nada para ela desde o começo, sobre confiança mútua, sobre comunicação aberta e honesta, e eles finalmente concordaram juntos que a terrível falta de diálogo claro entre eles tinha criado e alimentado aquele mal-entendido enorme e doloroso. Camila pediu desculpas sinceras e sentidas pro Tiago, por ter desconfiado dele de forma tão feia, por ter duvidado completamente da fidelidade dele depois de 8 anos sólidos de casamento feliz e leal. E Tiago também pediu desculpas profundas por ter escondido algo tão grande e importante, achando erroneamente que estava protegendo todo mundo, quando na verdade só estava criando desconfiança perigosa, mal-entendido e sofrimento desnecessário. Os dois decidiram juntos de comum acordo que iam continuar ajudando a Juliana durante toda a gravidez difícil, iam deixar ela ficar morando com eles até o bebê nascer saudável, e ela conseguir se estabilizar minimamente na vida, iam pagar todos os exames caros de pré-natal e o parto no hospital particular, e iam ajudar ela a entrar na justiça com o advogado para encontrar o Rafael irresponsável e obrigar ele legalmente a fazer teste de paternidade e assumir financeiramente. Tiago usou os contatos dele e contratou um advogado amigo dele que era especializado e experiente em direito de família, para ajudar a Juliana completamente de graça. Eles conseguiram descobrir o endereço residencial completo do Rafael, através do RH do mercado onde ele ainda trabalhava, entraram oficialmente com processo judicial de investigação de paternidade, e quando o bebê finalmente nasceu saudável 6 meses depois,
Fizeram o teste de DNA obrigatório, que comprovou cientificamente com 99% de certeza que ele era sim o pai biológico, e o juiz responsável pelo caso obrigou ele por lei a pagar pensão alimentícia mensal e ter o nome completo dele registrado na certidão de nascimento oficial. Juliana teve um menino lindo e saudável, que ela escolheu chamar carinhosamente de Miguel, e Camila e Tiago foram no hospital na maternidade quando ele nasceu. Levaram presentes e flores, ajudaram com absolutamente tudo. E quando a Juliana finalmente recebeu alta e saiu da maternidade, ela continuou morando com eles normalmente mais 4 meses, até conseguir finalmente juntar dinheiro suficiente da pensão e alugar um quartinho pequeno, mas digno perto dali com a ajuda financeira mensal da pensão obrigatória do Rafael. Se você chegou até o final completo dessa história, que mostra como a comunicação honesta e a confiança são importantes num relacionamento, deixa aqui embaixo nos comentários de qual cidade você está assistindo isso agora. Clica no botão vermelho de inscrever no canal atrás das cortinas. Deixa seu like para ajudar o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E compartilha com alguém que precisa entender hoje que antes de acusar alguém é preciso ouvir a história completa, que antes de julgar é preciso conhecer todos os lados, e que às vezes o que parece ser traição é apenas bondade sendo mal interpretada.